Ontem a gente fez a prova do primeiro dia do Enem 2023, a prova de Linguagens Humanas e Redação. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise completa sobre as minhas impressões sobre essa prova, o que eu achei dessa prova, agora já um dia depois, tendo um pouquinho mais de tempo para pensar. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E caso você esteja me conhecendo agora, porque você quer alguma opinião sobre essa prova, só vou me apresentar rapidinho. Eu já estou no terceiro ano de medicina na USP, eu fiz o vestibular para valer em 2020 para entrar na faculdade, e 2021, 2022 e 2023 foram anos em que eu continuei fazendo a prova do Enem, mas mais como um desafio pessoal, mais tentando me superar, tentando dar o meu melhor e claro, para continuar produzindo um conteúdo legal, para ter uma vivência real da prova, para produzir esse conteúdo aqui para vocês, porque hoje eu trabalho com isso, então eu ajudo vocês a conseguir resultados melhores na prova do Enem. Então, quando eu gosto de fazer essas análises, quando eu falo sobre uma prova, é sempre uma análise comparativa aos outros anos do Enem. Geralmente, na maioria das vezes, em relação ao último ano, que é o mais recente, que mais está na nossa memória. Então isso é muito importante, porque se eu falo que a prova é mais fácil ou mais difícil, é em comparação com o último ano, e não sobre a dificuldade ou facilidade absoluta da prova. Mas vamos lá, começando pelo que eu acho que é menos polêmico, a prova de Ciências Humanas. A prova de Humanas, na minha visão, foi uma prova bem tradicional do Enem. Quando você pega aquelas provas antigas, às vezes 2017, 2016, é uma prova que me pareceu muito semelhante a essa. É aquela prova tradicional, aquela prova que tem aquela estrutura de questões fáceis, questões médias, questões difíceis, questões com resposta direta, questões com pouco texto, questões abordando muitos movimentos sociais, coisas contemporâneas, problemas contemporâneos da sociedade, e também traz uma questão de filosofia mais difícil, traz uma outra questão de história com um pouquinho mais de conteúdo, mas no geral eu diria que é uma prova muito típica do Enem. Quando eu penso agora em dificuldade da prova, principalmente comparando a do ano passado, que foi uma prova muito difícil, eu acho que a maioria das questões aqui, em média, tinha um nível de dificuldade um pouquinho menor do que a do ano passado. Talvez isso seja reflexo do que a gente viu no ano passado, do banco de questões está meio esgotando e eles tiveram que fazer novas questões para esse novo Enem. Então pode ser que agora a gente tenha ali um banco mais reestabelecido, que agora consiga trazer uma normalidade um pouco maior porque a gente observa na prova. Então aqui, na prova de Humanas, eu percebi uma dificuldade média um pouquinho menor do que a prova do ano passado, mas com ainda questões muito difíceis. A gente tinha questões de filosofia muito difíceis, a questão do Descartes muito difícil, a questão do Sartre bem difícil, aquela questão do iluminismo de história extremamente difícil, que até agora ninguém entendeu muito bem. Então a gente tem questões ainda assim muito difíceis. Então uma prova que eu diria ali, a prova que é a cara do Enem foi essa prova de Humanas aqui. Nada muito diferente do esperado e sempre ali aquela cara, aquela característica, aquela pegada mesmo que a prova do Enem traz. Quando a gente lembra do ano passado, eu diria que é uma prova um pouquinho mais fácil, com uma quantidade menor de questões difíceis ou muito difíceis. Mas agora falando da prova de linguagens, e a minha primeira impressão da prova de linguagens é que eu gostei, sinceramente eu gostei. Foi uma prova em que honestamente, ao contrário de anos anteriores, eu não vi questões extremamente problemáticas, aquela questão que você olha e fala, putz, não é possível que o gabarito é isso, não é possível que aqui não tenha duas alternativas, que você não fica ali com o pé atrás. Foi uma prova assim, me pareceu muito bem feita, talvez mais uma vez como reflexo das novas questões que compuseram o banco de questões, né? Mas a gente tem aqui uma prova que pareceu muito bem feita. Tinha questões muito fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. Geralmente entre as muito difíceis, aquelas questões de literatura, como é clássico todo ano, entre as questões difíceis, as questões de arte, e entre as questões fáceis também, várias questões em que você lia o texto ali, você tinha ali uma tranquilidade muito grande para marcar a alternativa. No geral, eu acho que a prova foi melhor feita esse ano do que em anos anteriores, talvez por causa dessa reposição das questões. Tanto que a gente via que tinha muitas questões elaboradas recentemente, muito provavelmente a gente teve tempo para pré-testar essas questões e conseguir montar uma prova bem bonitinha. O que eu acho que pode acontecer como reflexo disso é que as médias de acerto em linguagens podem subir um pouco. Eu vi bastante gente assim acertando quantidades altas em linguagens, o que geralmente não acontece. Na maioria das vezes a gente tem ali o pessoal acertando abaixo de 35, dificilmente passando de 35. Esse ano eu vi algumas pessoas inclusive chegando nos 40 acertos em linguagens. Eu acho que isso é um reflexo de uma prova muito mais fazível, digamos assim, uma prova que dava muito menos dúvida, dava muito mais certeza na hora de ver as questões. Mas isso não significava que as questões não eram difíceis. Tinham questões extremamente difíceis, como todo ano. Tinham questões que você tinha que ter estudado bastante, que você tinha que estar com o conteúdo ali, que você tinha que conhecer muito bem o Enem, assim como todo ano. Então, no geral, acho uma prova de linguagens muito boa também. Gostei bastante da prova de linguagens. E por fim, a última área da prova, que foi a redação. E o tema da redação foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.
e sinceramente eu não gostei do tema. Eu acho que o tema foi uma questão muito importante, uma questão importantíssima na sociedade, só que eu não gostei da maneira que ele foi redigido. Sinceramente, eles colocaram ali um tema gigantesco, parecia uma bíblia quando você estava lendo aquilo, e tinha vários núcleos temáticos, então isso pode ter atrapalhado muito na hora de escrever. Eu mesmo senti um pouco de dificuldade de abordar durante todo o texto todos esses núcleos, falar de desafios, falar de enfrentamento, falar de visibilidade, de trabalho, de cuidado, de mulher, de Brasil. Então assim, são muitos núcleos que na hora de escrever o texto pode ter dado ali aquela dificuldade para abordar tudo isso muito bem. E até o que aconteceu comigo mesmo. A gente aborda a maior parte e cita de uma maneira mais sutil os outros. Então eu acho que eles poderiam ter pegado a mesma ideia desse tema e jogado de uma maneira mais compacta, com menos palavras, que ajudasse a gente ali a direcionar sobre o que escrever. E dessa maneira ficou um tema extremamente específico, extremamente grande, cheio de palavrinhas que acabaram mais atrapalhando a gente do que ajudando. Então por esse motivo, apesar da coletânea estar bem boa, dela ajudar a gente a entender o que eles esperavam da gente, eu acho que o texto, a proposta de redação não foi muito feliz nesse sentido de ajudar a gente no sentido do que eles querem que a gente escreva ou não. Ao contrário de outros anos, que às vezes traziam até temas mais difíceis, só que de uma maneira muito bem delimitada, em que era muito mais fácil você falar, não, beleza, é sobre isso aqui que eu tenho que falar, e montar ali toda uma argumentação em cima daquele ponto. Mas enfim, a redação é sempre aquela surpresa. Apesar desse tema, na verdade, já ter caído de uma maneira mais ou menos semelhante em outro ano, quando ele trouxe a questão da violência contra a mulher, então aqui a gente viu até uma certa repetição de alguma coisa que já apareceu, mas ao mesmo tempo é uma ideia boa, uma ideia importante que eu acho que foi mal redigida na hora de montar essa proposta de redação. Mas no geral, a gente não tem que ficar ansioso com a redação, é esperar a correção, e aí a gente vai ver o que vai ser. O que importa agora é pensar na prova do segundo dia do Enem. Mas o mais, pessoal, eu fiquei bastante satisfeito com a prova. Eu acho que no geral foi uma prova bonitinha, não foi uma prova muito diferente da prova do Enem. Foi uma prova que respeitou ali as estruturas que a gente já tá vendo há décadas na prova. Como eu falei aqui pra vocês no canal, a prova não ia mudar, a prova não ia ter nada de mirabolante, nada de muito diferente. Pelo contrário, a gente viu aqui uma prova tradicional do Enem, que foi muito bem executada em pelo menos a maioria dos pontos. Só comentando rapidinho sobre o meu resultado. Na área de linguagens, eu estou entre 41 e 40 acertos, a depender ali da consideração dos gabaritos. Tem uma questão que eu ainda estou meio em dúvida. E em humanas, eu estou entre 42 e 43 acertos também. Uma questão que eu estou em dúvida, mas eu acho que vai ficar mais para 42. Então, nesse sentido, eu acho que eu vou fechar ali perto de uns 82, 83 acertos na prova, em um cenário pessimista ou realista. E aí, tá mais do que bom. Sinceramente, é um desempenho muito bom. Eu nunca tive ali o meu maior forte no primeiro dia. O meu forte sempre foi o segundo dia do Enem, que eu já consegui fazer 89, já consegui gabaritar a natureza. Então agora eu tô muito animado, porque eu consegui ali 82, 83 acertos nessa prova do primeiro dia. Tô animado para tentar conseguir os 87 acertos na prova do segundo dia, pelo menos. Fazer ali pelo menos uns 44 em humanas, 43 em matemática e buscar os tão sonhados 170 acertos, que sinceramente eu acho que é uma realidade. Mais tarde eu quero fazer um vídeo também classificando todas as questões da prova por dificuldade também, o que eu achei da questão, se eu achei que teve algum problema ou não. E aí eu devo soltar esse vídeo aqui hoje de noite ainda, mas eu quero saber de vocês também a impressão da prova. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de cada área, como é que foi o resultado de vocês, se vocês se sentirem à vontade com isso, se vocês estavam mais ou menos ali dentro da expectativa, foram melhor, foram pior do que o esperado. Isso aí é bem legal pra gente ir vendo como que todo mundo no geral teve uma percepção dessa prova. Por hoje vai ficando por aqui, eu espero que o meu conteúdo ali durante todo o ano tenha te ajudado na prova do primeiro dia e te ajude na prova do segundo, e se você está me conhecendo só agora, só por causa da curiosidade para saber da análise da prova, fica aqui o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você acompanhar todo o conteúdo que eu vou postar ainda uns 6 vídeos muito bons, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito a melhorar o desempenho agora para a prova do segundo dia do Enem, que querendo ou não é o desempate, que é a hora do vamos ver mesmo, que quem vai muito bem sai muito na frente, quem vai mal acaba ficando para trás. Então a prova do segundo dia é muito determinante, o jogo ainda não terminou, o mais importante ainda está por vir, que é a prova de natureza e matemática. Então vamos para cima, conseguir agora um resultado bom no segundo dia do Enem. Aquele abraço!